Então, eu vim falar aqui um pouco da minha pessoa, que sempre, na época de 2015 para 2016, sempre aconteceu uns problemas comigo, com depressão. E a depressão é muito complicada. Da depressão vem, sempre sentia muito dor de cabeça, muita coisa, daquele sistema nervoso. Aí eu fui descobrir, rapaz, que tinha um cisto na minha cabeça. Esse cisto da minha cabeça foi onde que aconteceu mais depressão, eu fiquei mais deprimido. Fiquei internado no hospital, fiquei mais de mês internado, tentando, se cuidando aí para tentar se controlar, que vim até querer me fazer coisa a mais com a minha pessoa, comer uns remédios a mais. Fiquei 16 dias internado, por causa que eu tentei se suicidar, né? Aí mais, graças a Deus, depende também da gente, da pessoa mesmo, né? Se cuidar um pouco, começar a pensar, procurar pessoas boas que vêm dar conselho pra gente. E aí foi aonde que, graças a Deus, passando um médico, peguei um médico que é um psiquiatra, um psicólogo, um neurocirurgião, que eu sempre passava, e passo ainda, né, que como eu tenho um cisto na cabeça, esse cisto ele tá alojado na cabeça, mas ele é uma coisa que, através de um remédio, ele tá estável, tá, não cresce e nem diminui, graças a Deus, tá quietinho aqui, sempre me dá muita dor de cabeça, mas graças a Deus, tá mais melhor. Tem um pouco de esquecimento, né, mas estamos aí, graças a Deus, levando a vida do jeito que Deus quer, tomando os remédios, que é remédio controlado, né, e aquilo, né, sempre tentando buscar não ficar muito estressado. Quando eu vejo que estou meio estressado, se eu estou assim, no meio de muita gente, eu tento se acalmar, tento sair. E é isso aí, gente. É uma história da minha pessoa, que eu sempre tenho esse problema. Gostaria tanto também de que Deus abençoasse, que ficasse bom, né? Parece que era o meu sonho. Terminar os meus estudos, fazer uma faculdade, que era o sonho que eu tinha. E tenho. Confiando em Deus, creio que Deus vai abençoar, que eu vou fazer uma faculdade ainda. Confiando em Deus, que era o meu sonho, né? Pois é isso aí, gente. Estou falando um pouco da minha vida e um pouco que eu passei por causa dessa depressão, né? Mas quem confia primeiramente em Deus e segundo em si mesmo tem de buscar ajuda, né? E é isso aí, gente. Obrigado aí por essas palavras que eu tô falando aí. Meu nome é Simone, do primeiro TB, e hoje eu vou falar sobre a depressão. A depressão é um mal possível, né? Mas eu vou falar o que eu estou passando, vivendo com uma idosa de 87 anos, que é a dona Terezinha, que eu cuido. A depressão na vida dela, para mim, é muito difícil, porque eu tenho que lidar com uma pessoa idosa, onde tem vontade de morrer, não tem vontade de se alimentar, de levantar. E é muito difícil lidar com isso, porque ela já tem as suas dificuldades, ela tem mal de Parkinson, o Alzheimer, mas a depressão é o que mais, no meu ver, acaba deixando ela muito debilitada. Apesar dela ter 87 anos, mas ela não tem vontade de viver. Ela perdeu seu filho esse ano, então para ela não existe mais vida. E a depressão, ela tira aquilo que mais deixa a pessoa feliz, do que ela mais gostava, que é costurar. Então, quando eu vim trabalhar com ela, que foi agora em março, eu tento lembrar que ela pode costurar sim, que ela pode ser feliz ainda. Ela tem as filhas, ela pode viajar, mas eu tenho o tempo todo que lembrar ela. Eu tenho uma luta junto a ela, porque eu tenho que fazer com que todo dia ela levante, queira tomar café, tomar banho. E pra mim é uma batalha também, mas eu acho que nada é por um acaso. Se Deus me colocou ali, é para mim também aprender junto com ele, que a depressão tem cura sim, mas que está dentro de cada um. E é isso que eu tenho para falar. Olá, eu sou Maria Aparecida, eu tenho 53 anos, moro em Santo André, estudo no EJA, no primeiro ano do ensino médio. E vim hoje aqui falar um pouco dessa doença que eu procuro entender e saber o porquê disso tudo, né? Então, depressão e ansiedade é o tema que a gente abordou para estar falando um pouco sobre isso. Eu tenho uma irmã, ela tem muitos anos, muitas décadas, umas 3 ou 4 décadas, que ela luta contra essas doenças, né? Que não é fácil, ansiedade e depressão. Agora, quando ela começou a falar dessa doença, eu tinha uns 13 anos. E eu falava, isso é frescura, isso não existe não. Tem que arrumar um serviço e trabalhar, ocupar a mente, que isso acaba, isso é psicológico mesmo, mas
isso passe, não é doença não. Doença eu achava que era só as outras, né? Da carne que a gente acaba pegando, né? No decorrer da vida aí. A gente não cuida da saúde, acaba cuidando das doenças, né? E aí o que eu quero dizer é que a gente só fala, né, o que não sabe muitas das vezes, igual o meu caso. Tô falando por mim, que eu falava isso com minha irmã e hoje eu sei o que que é. A gente tem que acaba sentindo na pele o que é para depois ver o quanto a pessoa sofreu e sofre, né? Esses anos todos. Hoje eu tô com depressão, com ansiedade, não sabia o que era, comecei a sentir desde 2004 que eu já passava por isso e não sabia. Tem mais de 21 anos. Era taquicardia, né? O coração acelerava muito, muita dor no peito, parecendo que eu ia infartar. Falta de ar, muita falta de ar. E ao mesmo tempo que eu tô alegre, daqui a pouco eu fico triste, uma tristeza que vem de dentro da alma mesmo. Uma tristeza que não tem explicação. Aí o choro vem, as lágrimas vêm e começo a ficar muito nervosa, os maus pensamentos vêm e a gente fica meio sem saber o que faz, né? O que fazer, né? E será que tem cura? A depressão e a ansiedade? Tem cura. Porque minha irmã não se curou, tá até hoje, né? Muitas décadas e continua a mesma coisa, tomando medicamentos fortes, drogas fortes. E essas drogas você usa, acaba ajuda em uma coisa, prejudica em outras. E quem tem que trabalhar, quem tem que acordar cedo, tem que cuidar da casa, de filhos, cuidar da família, das obrigações do trabalho. Como que toma esses medicamentos tão fortes? E aí é o que eu tô passando. Hoje eu tô tomando, acho que é 4 tipos de medicamento para acalmar, para sair dessa depressão e dessa ansiedade. Eu tô aqui, ó, não consigo ficar parada, mexendo com as pernas. Que hoje eu não tomei nenhum medicamento ainda. Aí eu falei, eu preciso de Deus. Realmente, todos nós precisamos de Deus. Eu não largo meu Deus. Eu busquei por quê? O porquê dessa ansiedade. E o porquê dessa depressão. Se eu tenho um Deus. Um Deus que eu sei que é poderoso e capaz de fazer o impossível acontecer. Aí, a maioria das vezes, eu escuto. Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? E oro dia e noite. E continua no mesmo. Os maus pensamentos vêm. A angústia. Essa dor no peito que não passa. Essa falta de ar. Vontade de, sei lá, nem existir mais. E é isso que eu queria saber e falar sobre mim. Depressão, ansiedade tem cura? Porque eu tô lutando, tô estudando, ocupando a mente, fazendo os cursos, tentando arrumar alguma coisa para fazer aqui e ali, para trabalhar na medida do que eu posso fazer, para sair dessa ansiedade, dessa depressão. Eu queria alcançar a cura e a libertação dessa angústia, dessa tristeza que não tem explicação, dessas vozes, dessas coisas que a gente acaba vendo. E aí? Depressão, ansiedade tem cura? Me fala aí. Olá, gente, boa noite. Eu sou Marineida de Carvalho. Eu estudo no EJA do Américo Brasiliense, no primeiro TB. E eu estou aqui para falar um pouco o que é essa doença que parece que não tem cura, a depressão. Eu, na época de 2005 para até 2006, quase 2007, eu deparei com essa doença. Antigamente eu pensava que era só para pessoas ricas, bonitas. Enfim, eu achava que era frescura do pessoal, entendeu? Eu achava que uma pessoa como eu jamais poderia passar por isso. Mas eu deparei com ela. E foi trágico, gente. Foi trágico porque eu me vi sem chão. Eu era uma pessoa tão vaidosa e acabei me tornando uma pessoa inútil. Inútil. Eu gostava de fazer minhas coisas, eu gostava de pintar, eu gostava de bordar, eu gostava de fazer crochê, tricô. Eu sempre fui uma mulher de muitas habilidades, graças a Deus. Mas na época eu me deparei sem vontade de nada, até de cozinhar.
cuidar de filhos, marido, enfim. Eu pegava uma comida, eu deixava queimar. Eu pegava um crochê, eu não conseguia sair da primeira carreira. Eu pegava um tricô, eu não sabia como continuar o tricô, para que lado continuar. Então, pintar, eu pintava muitos panos de pratos, vendi tudo. Quando eu tive depressão, todos os panos de prato que eu peguei para pintar, eu estraguei. As pinturas saíam horríveis e todo mundo falava, nossa, não tá bom esse, nossa, nem parece que é você que tá pintando. Então aquilo ia apertando, apertando, me deixando mal, mal. Eu comecei a sentir dores no corpo, como se eu tivesse com problema de coração, palpitação, falta de ar, parecia que eu ia morrer. Senti vontade várias vezes de tirar minha vida. Tentei até, tomei vários comprimidos, dormi durante 5 dias seguidos. A sorte que eu tive, uma pessoa muito forte do meu lado, na época, que era minha mãe, que cuidou de mim. Então ela entrou em contato com o hospital psiquiátrico que eu fazia tratamento e falou com o assistente social que eu havia ingerido muitos comprimidos, que ela não sabia quantos, e que eu dormi, apaguei, que já fazia 2 dias que eu estava dormindo, e ela não sabia o que fazer para me acordar, porque eu não acordava. Eu fiquei 5 dias consecutivos dormindo. Isso foi uma tentativa que eu tive para morrer. Eu virei tipo uma andarilha, eu saía de casa quando os portões estavam abertos, ou quando eu deparava com alguma chave, eu pegava, saía de casa, sumia, andava o dia inteiro na rua, estava quase sendo uma andarilha. Tudo por quê? Por causa de uma depressão. Minha mãe estava já desesperada com isso e não sabia mais o que fazer. Então ela pegou todos os remédios antidepressivos que eu tomava na época e jogou fora. E entrou em contato com a assistente social, falando para a assistente social que ela não ia mais me levar no médico, que ela não ia mais me dar remédio, porque os remédios estavam me fazendo mal e que na minha família não tinha louco. Todo mundo acha que uma depressão é um sinônimo de loucura, e não é loucura. Não é loucura. É um fato que a gente sente. É um fato que a gente sente. A gente se sente inferior, a gente se sente inútil, a gente se sente feia, a gente se sente suja, a gente acha que não deve interagir com pessoas. Minha mãe acabou me tirando desse hospital e me levando para casa, onde meu ex-marido tal, ele pegou, arrumou um psiquiatra num plano que a gente pagava, tal, a gente tinha um convênio, ele arrumou um psiquiatra. Um psiquiatra muito bom mesmo, que falou assim, você não precisa de remédio. Você tem que se amar, levantar sua autoestima e que tudo que você fazia antes, você vai continuar fazendo. E eu achava que era mentira dele, porque eu não conseguia. Aí até que ele me falou assim, eu não vou te passar remédio nenhum, eu não vou te dar receita nenhuma, eu vou pegar esse remédio aqui, que eu tenho, que é uma amostra grátis, eu vou te dar essa caixinha. Na próxima consulta que você estiver aqui, você vai me falar se você conseguiu ou se você não conseguiu fazer as coisas que você fazia antes. Eu estava desesperada, porque no mês seguinte eu teria que passar com esse médico, e eu pegava no crochê, eu pegava no tricô, eu pegava na pintura, e tudo era a mesma coisa, mas isso daí foi só 15 dias depois que ele me deu esse remédio. Quando fez 20 dias que eu estava tomando o remédio, tudo mudou, pareceu que foi tirado aquilo com a mão, e eu me vi outra pessoa. Eu conseguia fazer tricô, eu conseguia fazer crochê, eu conseguia pintar, eu estava assim, extasiada, porque eu falei, como que isso aconteceu? O que foi isso? Como que tiraram isso de mim? Gente, eu gostaria de ter gravado o nome do médico naquela época, porque não sei se foi o médico ou se foi Deus. Sei que foi a única pessoa que me deu essa luz, e conseguiu, lógico que com a ajuda da minha mãe, né? Mas, gente, eu só tenho que agradecer. Eu mudei, eu tô mudada, eu sou uma pessoa pra cima hoje, sabe? Muito pra cima. Hoje eu estudo, com a idade que eu estudo, eu tenho meu próprio negócio, eu tenho 65 anos e me acho uma mulher super pra cima, eu não me acho que eu sou velha. Tanto é que quando me chamam de velha, eu falo assim, eu sou uma jovem senhora e não uma velha, porque velho pra mim é o espírito. Sim, quando eu estava com depressão, eu era uma velha, porque eu estava acabada. Hoje eu tô super por cima, gente. Por isso que eu quero dizer pra vocês que depressão tem cura. Depende de quem está cuidando de você. Porque quando você tá com depressão, não pode ter pessoa que te ponha pra baixo, tem que ter alguém que sempre levante seu astral. E eu tive nessa época. E eu tô aqui e eu digo pra vocês que eu sou uma vítima viva da depressão. Depressão tem cura, certo? Tá bom, sem mais um momento. Tchau! Ai, que bonitinha!